Bem, amigos, dando seguimento aqui no estudo sobre jornada de trabalho, é importante nós estudarmos a chamada jornada extraordinária. Nós sabemos que a jornada normal de trabalho, a jornada padrão de trabalho, é aquela situação em que o empregado obedece à jornada máxima estabelecida, que, como regra geral, será de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas é muito comum, na prática, que esta jornada normal seja extrapolada e os empregados acabem trabalhando em sobrejornada, acabem prestando horas extras, também chamadas de horas extraordinárias. E é este o tema que nós vamos estudar aqui neste bloco. É uma situação muito comum no dia a dia das relações de trabalho e também que aparece muito em prova. Então, atenção redobrada aqui para o estudo da jornada extraordinária. Vamos lá, vamos comigo aqui na tela. Bem, amigos, então, é importante nós, primeiramente, lermos juntos a previsão seletista quanto à realização das horas extras, também chamada de horas ou jornada extraordinária. Nos diz o legislador seletista que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras. Legal? Poderá ser acrescida de horas extras. Estas horas extras têm um limite. E o limite máximo diário é de 2 horas extras por dia. Por isso que ele diz, a duração diária não poderá sim ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. E é necessário, amigos, de algum modo, convencionar, pactuar com o empregado a prestação dessas horas extras. Né? Combinar com ele, olha, vem cá, você vai poder prestar aqui para mim algumas horas extras, não é verdade? E esta pactuação quanto à prestação da jornada extraordinária pode se dar por meio de acordo individual, legal? Por meio de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho. Legal? Acordo coletivo de trabalho. Então percebam, é possível sim a prestação de horas extras, desde que eu observe este máximo de 2 horas extras por dia. Então, a forma de se estabelecer ou de contratar a prestação de horas extras, nos termos do 59 caput, é o acordo individual, aquele pactuado diretamente entre o empregador e o empregado, a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho. Legal? O acordo coletivo de trabalho. Interpretando esse dispositivo, a doutrina entende que este acordo individual, ele pode ser um simples acordo verbal. Legal? Neste cenário pós-reforma trabalhista, admite-se o acordo individual verbal ali, só de boca entre empregador e empregado. Claro, eu vou admitir e até recomendar o acordo individual por escrito, mas eu vou admitir também o chamado acordo tácito. Aquela situação em que não houve ali deliberadamente um ajuste nesse sentido. Legal? Então, eu posso contratar a prestação de horas extras por meio de acordo individual, grave aí, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, e estas horas extras diárias estão limitadas a uma quantidade máxima de 2. Da onde? Eu entendi. No máximo 2 horas extras por dia. Agora, vem cá. E se na prática o empregado acaba trabalhando mais do que essas 2 horas? O Carlos, por exemplo, na última semana, amigos, o Carlos trabalhou 3, 4, 5 horas extras por dia. Muitas vezes ele saía, ele entrava aqui no Estratégia Concurso 7 horas da manhã e saía daqui às 10, 11 horas da noite. E aí? Já que ele prestou mais do que 2 horas extras, preciso pagar a 3ª, a 4ª e a 5ª hora extra para o Carlos? E a verdade, amigos, é que é sim obrigatório este pagamento. Tá legal? É sim obrigatório este pagamento e o TST, inclusive, já elaborou súmula nesse sentido, a súmula 376.
A limitação legal da jornada suplementar, a jornada suplementar ou jornada extraordinária a 2 horas diárias, não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Vejam a que ponto teve que chegar o TST. Muitos empregadores alegavam que, olha, o empregado até prestou horas extras, né, mais do que 2 horas extras. Mas como houve uma violação ao 59 da CLT, eu não preciso pagar as horas extras excedentes do limite legal. E é claro, né, se o empregado trabalhou, ele deve receber aquelas horas como extras. Legal? Olhem só, quanto à remuneração da hora extra, é importante nós percebermos alguns detalhes além do que consta aqui na CLT e na Constituição Federal. Então, olhem só, lá no artigo 7º da Constituição, nós sabemos que a remuneração do serviço extraordinário, ou seja, da jornada extraordinária, da hora extra, deve ser superior, no mínimo, em 50% à do normal. Legal? E, atualmente, esse é o percentual que consta da CLT. A remuneração da hora extra, já a terminologia mais utilizada atualmente, né, não mais serviço extraordinário, mais hora extra, a remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Olhem só, imagine um empregado, eu tenho lá um empregado que, fazendo as contas ali, eu sei que ele recebe um salário hora de R$10. Eles recebem R$10 por hora de trabalho. O que vai acontecer? A hora extra desse empregado, ela terá um acréscimo de pelo menos 50%. 50% de R$10, eu vou ter aqui um acréscimo de pelo menos R$5. De modo que a hora extra daquele empregado, vou trocar aqui a cor, terá um custo base ali de R$15, né, por hora extra. Legal? Aqui é por hora normal de trabalho e aqui já seria R$15 por hora extra. Legal? Então, este é o detalhe aqui. Agora percebam o seguinte. A hora extra, quando eu falo em hora extra, eu estou falando aqui nessa parcela, nesse valor de R$15. E percebam que a hora extra, ela é fruto de uma soma de 2 fatores. O valor da hora extra, vejam, o valor da hora extra, ele decorre da soma da hora normal, do valor da hora normal de trabalho, com a soma do adicional de hora extra. Legal? Adicional de hora extra. Então existem essas 2 parcelas. Quando eu penso lá em R$15 por hora extra de trabalho, eu tenho que enxergar, eu tenho que visualizar estas 2 parcelas. O valor, aquilo resulta da soma da hora normal de trabalho, que são aqui esses R$10, tá legal? Com o valor do adicional de hora extra, que são aqueles 50%, que aqui resultou nos R$5. Então, mais à frente nós vamos perceber a importância desta distinção. Haverá algumas situações específicas em que o empregado vai receber apenas o adicional. Tá legal? Ele não vai receber novamente o valor da hora normal. Então percebam, quando eu falo em hora extra, eu estou falando na soma da hora normal de trabalho com o adicional de hora extra. Adicional este que é de no mínimo 50%. Muito bem, dito isso, surgirá uma pergunta. Da onde? Todas as vezes que o empregado trabalha em sobrejornada, todas as vezes que ele presta hora extra, ele vai receber o valor respectivo a essa hora extra? Todas as vezes que ele excede a sua jornada normal de trabalho, ele está ali na jornada extraordinária, ele receberá hora extra? E a resposta, amigos, é não. Legal? Nós vamos ver aqui situações em que o empregado presta hora extra, ele excede a sua jornada normal de trabalho e ele não receberá o valor correspondente à hora extra. São situações em que nós teremos a chamada compensação de jornada.
São situações em que o empregado trabalha a mais alguns dias, horas extras alguns dias, em outros dias ele vai trabalhar a menos. Em alguns dias ele excede a sua jornada de trabalho, ele trabalha 1 hora, 2 horas a mais. E no dia seguinte, muitas vezes, ele vai trabalhar menos. Muitas vezes ele vai ganhar uma folga compensatória daquela hora extra. Legal? E aí nessas situações ele não recebe aquela hora extra, não é convertida em pecúnia, vamos dizer assim, ela é convertida em folgas compensatórias. E é isso, este é o cerne do que nós chamamos de compensação de jornada, que nós estudaremos a partir de agora. Olhem só, existem várias formas de se estabelecer um mecanismo de compensação de jornada. Eu vou adiantar aqui para vocês quais são as formas de se estabelecer, as formas principais da compensação de jornada, e na sequência nós vamos detalhando cada uma delas. Olha só, quando eu falo em compensar a jornada, ou seja, trabalhar a mais alguns dias e menos em outros dias, eu posso estabelecer essa compensação de jornada por meio de um simples acordo de prorrogação, mas essa compensação pode se dar no âmbito de um banco de horas. De um banco de horas. O acordo de prorrogação de jornada é aquela compensação que ocorre dentro de um mesmo mês. Por isso que a gente vai dar o nome aqui de compensação mensal. O que vai acontecer? Eu pego ali, por exemplo, o mês de março. Eu pego lá o mês de março. Imagine só que esse aqui é o mês de março. E o que vai acontecer? Controlando ali a frequência deste empregado, eu vou perceber aqui que nessas 2 primeiras semanas, ele foi trabalhando aqui 1 hora extra por dia. Trabalhando ali 1 hora extra por dia nas 2 primeiras semanas aqui de março. Legal? Então, fechou ali as 2 primeiras semanas de março, aquele empregado já tem 10 horas extras naquele mês. E aí o que eu faço? O que eu faço nessa situação? Eu vou e permito a esse empregado trabalhar menos 1 hora extra nas 2 semanas seguintes de março, de modo a compensar as horas extras prestadas nas 2 primeiras semanas. Então aqui eu tenho um saldo de 10 horas e aqui nas 2 últimas semanas eu tenho um saldo de menos 10 horas extras. O que vai acontecer? Houve uma compensação, mais 10 com menos 10, eu zerei. Eu zerei ali o meu... houve ali uma compensação integral dentro do mês de março, e aí nós teremos essa compensação mensal. Legal? Por outro lado, eu tenho o chamado banco de horas. E o banco de horas, amigos, nós vamos detalhar mais à frente, mas é uma situação mais aleatória. Ele não está previamente combinado exatamente os dias em que haverá hora extra, os dias que haverá folga compensatória. Há uma maior aleatoriedade e ele prioriza o atendimento aos interesses do empregador. Então o que vai acontecer? O banco de horas, eu vou permitir que estas compensações extrapolem o período de um mês. Eu posso ter um banco de horas que a compensação, que o meu cálculo, meu banco de horas fique zerado no período de 6 meses. E eu posso ter até o mesmo banco de horas anual, em que dentro do período de 1 ano deve haver ali todas estas compensações. Legal? Então, já anotem aí. Eu tenho um acordo de prorrogação de jornada, compensação dentro do módulo mensal, e eu tenho o banco de horas, cuja compensação pode extrapolar o módulo mensal. Eu vou ter aqui o banco de horas semestral, legal? E o banco de horas anual. Eu já vou adiantar aqui para vocês que, em relação ao banco de horas anual, este é um dos temas em que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Ou seja, tomando por base o que consta lá do artigo 611-A da CLT, é possível perceber que algumas regras que constam de acordos coletivos e negociações coletivas, ou seja, instrumentos de negociação coletiva, podem prevalecer sobre a
lei. Podem prevalecer até mesmo sobre a CLT em algumas situações. E é o negociado prevalecendo sobre o legislado. Em relação ao banco de horas anual, ele foi expressamente mencionado no rol de assuntos do 611-A, em relação aos quais o negociado prevalece sobre o legislado. Dito isso, amigos, agora sim nós vamos detalhar cada uma dessas modalidades, dessas espécies de compensação de jornada. Olhem só, em primeiro lugar, vamos tratar aqui do acordo de prorrogação de jornada, previsto no artigo 59, especificamente no parágrafo 6º da CLT. O 59 nós já lemos. A duração diária do trabalho pode ser acrescida de horas extras, número máximo de 2. Acordo individual, convenção ou acordo coletivo. Legal. Agora o que nos interessa é o parágrafo 6º deste artigo, que nos diz que é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por meio de acordo individual. Seja um acordo individual tácito, seja um acordo individual escrito, desde que a compensação, atenção, ocorra no mesmo mês. Tá legal? A compensação ocorra no mesmo mês. E o exemplo tradicional, o exemplo clássico do acordo de prorrogação de jornada é este que nós temos aqui na tela. Olhem só. Vejam, tirando essas pequenas variações que nós vamos observar aqui no registro de frequência desse empregado, é importante nós percebermos que a jornada por ele praticada é das 8 ao meio-dia e das 14 às 18h48. Às 18h48. Ah, Daldi, mas então ele está extrapolando a jornada máxima diária. Porque, fazendo essas contas aí, nós vamos ver que a cada dia aqui, esse empregado tem uma jornada de 8 horas e 48 minutos. Isso aí. 8 horas e 48 minutos, né? 8 horas e 48 minutos. Então vamos lá, pessoal. Olhem só. Então o que aconteceu? De segunda a sexta, ele realmente tem uma jornada diária de trabalho de 8 horas e 48 minutos. 8 horas e 48 minutos. E se eu for computar, somar aqui estas 5 jornadas de trabalho de segunda a sexta, eu vou perceber que a jornada semanal de trabalho desse empregado é de 44 horas. Então percebam o seguinte, percebam que ele acabou extrapolando o limite máximo, o limite diário de 8 horas, extrapolando ali em 48 minutos. Ao invés de trabalhar apenas 8 horas diárias, ele trabalhou 8 horas e 48 minutos. Daldi, preciso pagar para esse empregado estes 48 minutos como incidindo ali aquele adicional de hora extra? E a resposta, amigos, é não. Porque nós estamos aqui no âmbito, em um contexto de compensação de jornada. E este empregado, amigos, embora ele tenha trabalhado 48 minutinhos aqui a mais de segunda a sexta, reparem, ele não trabalhou no sábado. De modo que a jornada semanal de trabalho dele continuou sendo de 44 horas. Esta compensação aqui, ela se deu dentro da mesma semana. Não? Ou seja, os débitos e créditos, as somas e as reduções, né, eu consegui ali, de fato, dentro de uma mesma semana, dentro de um módulo semanal de trabalho, já realizar todas as compensações que eram necessárias. Então, na prática, para não trabalhar no sábado, para não trabalhar 4 horas aos sábados, aquele empregado trabalhou 48 minutos a mais de segunda a sexta.
Em consequência disso, e em consequência de nós estarmos dentro de um contexto de compensação de jornada, eu não tenho que pagar a ele horas extras. Muito embora ele tenha extrapolado as 8 horas diárias de segunda a sexta-feira. Tá legal? Então, este aqui seria um exemplo de acordo de prorrogação de jornada, em que a compensação ficou restrita ao mesmo mês, aqui especificamente a mesma semana. Mas olhem só, eu poderia dar até um outro exemplo aqui. Vejamos se a gente consegue inserir um slide em branco. Legal. Olhem só. Imagine aqui que eu tenho aqui o mês de março novamente. Legal? Eu tenho aqui o mês de março e imagine que os dias da semana. Legal. Então, nós temos aqui os 7 dias da semana. Terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. E este mês de março, ele possui aqui, imaginemos aqui para simplificar estas 4 semanas. Legal? Olha só, é possível, imagine só que inicialmente eu tenho um empregado que trabalharia aqui 8 horas de segunda a sexta, e 4 horas aos sábados. Por quê? Porque a jornada contratual semanal desse empregado é de 44 horas semanais. Então, esta é a jornada base daquele empregado. Eu posso estabelecer com ele o seguinte. Posso fazer o seguinte, olha só. Posso estabelecer com esse empregado a chamada semana espanhola, em que ele vai trabalhar aqui, ó, 48 minutos a mais de segunda a sexta nessa semana. Ele vai trabalhar aos sábados, sim, nessa semana, de modo que, nessa semana aqui, amigos, vejam, ele teve uma jornada de 48 horas. Tá legal? Ele teve aqui uma jornada de 48 horas nessa, vamos chamar aqui, semana 1. Se nós formos lá para a semana 2, eu combino tudo isto previamente com aquele empregado. Semana 2, semana 3 e semana 4, vejam só, eu chego para ele e falo, olha, na semana 1 você trabalha ali 48 horas semanais, já na semana 2, você faz o seguinte, só trabalha aqui para mim 8 horas de segunda a sexta. Legal? No sábado não precisa trabalhar aqui na semana 2. De modo que você trabalhou aqui na semana 2 um total de 40 horas. Legal? E o que vai acontecer? Somando aqui essas 48 horas da semana 1 com as 40 horas da semana 2, eu vou perceber que já está tudo naturalmente compensado. É como se ele houvesse trabalhado 4 horas a mais aqui nessa semana 1 e trabalhasse 4 horas a menos na semana 2. E eu repito isso aqui nas 2 semanas seguintes do mês. Ele trabalha 48 horas na semana 3 e 40 horas na semana 4. De modo que naquele mês, eu consegui compensar, fazer todas as compensações dentro do módulo mensal. Então é isso, essa situação em que há um prévio ajuste, há uma prévia contratação, uma prévia estipulação da compensação, e essa compensação fica restrita ao período de um mês, nós estamos dando o nome aqui de acordo de prorrogação de jornada. Reparem, neste caso, eu posso estabelecer, e aqui é o ponto-chave para você gabaritar essas questões em prova, ponto-chave, é a forma de se estabelecer de se combinar, de se pactuar cada uma dessas modalidades de compensação. Olhem só, cada uma, reparem, a regra de ouro é a seguinte: quanto maior a duração ou quanto maior o período em que puder ocorrer a compensação de jornada, maior será o meu rigor, mais solene será a forma de pactuar aquela compensação de jornada. Então, neste caso aqui,
em que eu estou falando de uma compensação que é restrita ao período de um mês, basta um simples acordo entre empregado e empregador, ou seja, um acordo individual entre empregado e empregador. E após a reforma trabalhista, amigos, eu vou admitir um acordo tácito, né, e um acordo escrito. Não mais necessariamente acordo escrito, agora eu vou admitir o acordo tácito. E por que não, né? Já que se eu admito até mesmo um acordo tácito, eu poderia incluir aqui também um acordo verbal. Tá legal? Então, falou na compensação mensal da jornada de trabalho, é possível por meio de simples acordo individual, tácito ou escrito, ou ainda também o verbal. Agora, se eu falo em banco de horas, é preciso que a gente perceba, né? Vamos primeiro dar um exemplo aqui, na sequência nós vamos ler juntos o que nos diz a CLT, mas é preciso que a gente perceba que no banco de horas vai prevalecer o interesse do empregador. E inclusive por esse motivo que o banco de horas é bastante criticado por uma parcela da doutrina, porque ele ignora as necessidades do empregado e ele prioriza os interesses e as necessidades do empregador. Imagine só a seguinte situação. Aqui no Estratégia Concursos, imagine só que no primeiro semestre desse ano, nós tivemos uma chuva de editais. Não parava de sair edital a cada dia, um novo edital, 2 novos editais de grandes concursos. Então o Estratégia Concursos chegou para os seus operadores de estúdio, né, chegou para o Carlos, que faz as nossas gravações aqui, e falou: Carlos, olha só, tá com muito edital na praça, então eu vou pedir que você trabalhe, né, ao invés de trabalhar 8 horas diárias de segunda a sexta e 4 horas aos sábados, eu preciso que você trabalhe 10 horas de segunda a sábado. É isso aí, chega pro Carlos e fala: Carlos, preciso que você trabalhe 10 horas de segunda a sábado para a gente dar conta de toda essa demanda de gravações. E é o seguinte, Carlos, vai trabalhando aí, enfim, eu preciso que você assim trabalhe em todo esse primeiro semestre do ano. E aí o Carlos segue trabalhando, né, de segunda a sábado, 10 horas, ou seja, está trabalhando lá 60 horas por semana, 60 horas por semana, e ele trabalhou assim nesse ritmo mais intenso durante todo o primeiro semestre do ano. Chega no segundo semestre, e atenção, né? É importante nós sempre frisarmos isso aqui. O Carlos não se recebeu nenhuma hora extra. Ele não recebeu nada, 0 hora extra para o Carlos. Por quê? Estas horas extras que ele está trabalhando, esta jornada extraordinária do Carlos no primeiro semestre, tudo isso está sendo computado no banco de horas do Carlos. E aí chega no segundo semestre, o estratégia chega e fala: olha, Carlos, quer saber? Essa sexta-feira agora você não precisa aparecer aqui. Legal? Carlos, olha, na segunda-feira pode vir só no período da tarde. Tá tranquilo, né? Tá com pouco edital, o ritmo está tranquilo, então pode pegar mais leve aí, né? Inclusive, na próxima semana pode trabalhar apenas 6 horas por dia. Então essa é a essência do banco de horas. Eu vou trabalhar a mais alguns dias e vou trabalhar, e o empregado, em outros momentos, ele vai trabalhar a menos, vai receber folgas compensatórias. Percebam que no banco de horas há uma aleatoriedade. No acordo de prorrogação de jornada, eu já vou estabelecer previamente os dias, os períodos, né? Quando ele vai trabalhar a mais, quando vai trabalhar a menos. Enfim, tudo isso é objeto de prévio acordo. Já que no banco de horas, eu combino, olha, vamos estabelecer aqui o banco de horas? Vamos, está estabelecido. Mas, quais dias eu tenho que trabalhar a mais? Quais dias eu vou trabalhar a menos? O empregador fala para o empregado: olha, eu ainda não sei. Conforme eu for precisando, conforme forem surgindo as necessidades, eu vou pedindo para você trabalhar a mais. Legal? Então, há um componente aleatório que acaba sendo objeto de críticas justamente por priorizar os interesses do empregador dentro do banco de horas. Tá legal? Olhem só. Vamos ler juntos aqui agora o parágrafo 2º do artigo 59 da CLT, que diz que poderá ser dispensado o acréscimo de salário. Quando ele fala aqui que é dispensado o acréscimo de salário, ele está dizendo o seguinte: olha, não precisa pagar hora extra. Legal? Por quê? Por força de um acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for
compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite de 10 horas diárias. Então, o que está dizendo aqui este parágrafo 2º do artigo 59 da CLT? Que é possível o estabelecimento do banco de horas, legal? Estabelecimento desse banco de horas. O banco de horas, como regra, ele deve ter ali uma validade máxima de 1 ano, é legal? E se nesse 1 ano as horas extras prestadas forem compensadas com as folgas ou com a diminuição do trabalho em outros dias, aí ele não precisa pagar hora extra. Tá legal? Não precisa pagar hora extra. Né? Tem condições aqui, tem requisitos, tem alguns pressupostos aqui? Tem sim. O primeiro deles é a necessidade de se observar esse máximo de 10 horas totais por dia. Legal? Se o empregado trabalha ali uma jornada ordinária de 8 horas, ele poderia prestar no máximo 2 horas extras dentro desse banco de horas. Legal? E outro pressuposto é que o banco de horas anual, que é esse mencionado aqui no item, vejam a forma por meio da qual ele pode ser estabelecido. Ele pode ser estabelecido, reparem, por meio de um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aqui eu não vou admitir o estabelecimento do banco de horas anual por meio de um simples acordo individual. Aqui é necessário ter acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, banco de horas anual somente pode ser estabelecido quando houver autorização do Sindicato dos Empregados. E essa autorização vai ser consubstanciada, ela vai ser concretizada na forma de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva de trabalho. O banco de horas anual, eu não vou admitir aqui no estabelecimento dele aquele acordo escrito. Legal? O acordo escrito, amigos, ele não é admitido quando eu estiver diante, né, o acordo, nem o escrito e nem mesmo o verbal, enfim, o acordo individual. O acordo individual não será admitido aqui no banco de horas anual. Aqui eu vou exigir apenas acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. Tá legal? Então, naquele nosso exemplo, né, imagine só que eu tenho aqui um calendário de 1 ano, com todos os meses. Eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Legal? Então, o que aconteceu naquele nosso exemplo é que nestes primeiros 6 meses do ano, aqui junho, nestes primeiros 6 meses do ano, que eu vou pintar aqui em amarelo, o Carlos trabalhou em sobrejornada. Ele prestou aqui uma série de horas extras. Imagine lá, o Carlos foi trabalhando aqui e imagine lá que no mês de janeiro o Carlos fez ali 40 horas extras. Em fevereiro ele fez 30 horas extras. Em março ele fez 44 horas extras. Lá em abril ele fez mais 40 horas extras. Em maio ele fez mais, enfim, 30 horas extras. Em junho ele fez mais 20 horas extras. E eu pego aqui o banco de horas do Carlos e vou somando tudo isso. É uma continha mesmo, é como se fosse uma conta corrente, uma conta bancária. Tá legal? Então eu vou somando aqui a 40 lá do janeiro, 40 de fevereiro, enfim. Ele fecha aqui o primeiro semestre com X horas no seu banco. E aí no segundo semestre, aqui no nosso exemplo, eu vou, já começo a reduzir o banco de horas dele. Então aqui em julho, ele vai trabalhar 20 horas a menos do que a jornada sua contratual. Em agosto, ele acaba trabalhando 15 horas a menos. Em setembro, ele emenda o feriado, lá do 7 de setembro, e ele trabalha 30 horas a menos. Enfim, de modo a que eu chegue aqui em dezembro, amigos,
apenas a título de exemplo aqui nesse caso, eu chego aqui em dezembro e eu tenha um saldo zerado. Tá legal? Então este é o banco de horas na modalidade anual que exige acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Além do banco de horas anual, a reforma trabalhista de 2017 criou para nós o banco de horas semestral. A única diferença, né? A única não, na verdade as duas únicas diferenças são que as compensações dentro do banco de horas semestral, elas ficam restritas ao período de um semestre, então tem que zerar o banco dentro de um semestre, e além disso, como a duração desta compensação não chega a ser ali de 1 ano, aqui eu vou admitir o estabelecimento de banco de horas por meio de acordo individual entre empregado e empregador, desde que seja um acordo por escrito. É isso, amigos, que consta do artigo 79, parágrafo 5º da CLT, fruto da reforma trabalhista. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º, que nós acabamos de ler, ele pode ser pactuado por meio de acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra dentro do período de 6 meses. E é por esse motivo que nós estamos comentando aqui sobre o banco de horas semestral. Reparem, estas duas modalidades do banco de horas. Banco de horas anual, ele exige uma negociação coletiva, que vai ser concretizada em um acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, ao passo que o banco de horas semestral pode ser estabelecido por meio de simples acordo individual, desde que seja por escrito. Bacana? E ainda, né, para diferenciarmos aqui estas duas espécies de banco de horas, é importante nos lembrarmos o artigo 611-A da CLT, prevê que em relação ao banco de horas anual, o negociado prevalece sobre o legislado. Nós já vimos, inclusive, adiantado. Então, para que fique bem claro a forma de se estabelecer cada uma destas espécies, dessas modalidades de compensação de jornada. Olhem só, atenção, bote um asterisco aqui. Se você tiver que escolher uma informação ou um slide para gravar de todo esse bloco, escolha esse slide aqui. Por quê? Ele vai nos trazer a forma, a solenidade necessária para estabelecer a compensação mensal por meio do acordo de prorrogação e o banco de horas na modalidade anual e na semestral. Então vejam, quanto maior a duração da minha compensação, mais rigor, mais solene deverá ser o seu estabelecimento. A compensação mensal, eu posso realizá-la, pactuá-la por meio de um simples acordo individual entre empregado e empregador. Esse acordo pode ser escrito ou até mesmo tácito. Tá legal? Agora, quando eu falo em banco de horas, eu tenho um banco de horas anual. Aí, amigos, eu vou necessitar de uma negociação coletiva. Não basta um acordo entre empregado e empregador. Mas eu terei também, após a reforma, o banco de horas semestral. E aqui sim, eu não vou necessitar da negociação coletiva, mas apenas de um acordo individual. O detalhe é que esse acordo necessita ser por escrito. Olhem só como isso já caiu em prova. O banco de horas anual pode ser pactuado por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E aí, pessoal, se é o anual, eu não admito acordo individual, motivo pelo qual esse item está errado. Legal? Terceiro, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, desde que a compensação se dê no mesmo mês. E é isso aí, isso aqui está correto, já que eu estou falando daquela compensação mensal, acordo individual, tácito ou escrito, isso aqui está correto. O que consta aqui é o 59, parágrafo 6º, e aqui é o 59, parágrafo 2º. Tá legal? Uma vez estudadas estas modalidades de compensação de jornada e conhecidas as formas de se pactuar, de se estabelecer cada uma dessas modalidades, vamos estudar aqui algumas regras gerais sobre compensação de jornada, que são aplicáveis a todas essas modalidades. Então vejam só, aqui nós temos também mais um dispositivo inserido por meio da reforma trabalhista, que diz o seguinte: o não atendimento das exigências legais para compensação de jornada
inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Pessoal, essa regra ela não é novidade, na verdade é a positivação de um dos itens da súmula 85 do TST. Mas aqui é um entendimento um tanto quanto capcioso, então é necessário que você preste bastante atenção para que você consiga compreender realmente o conteúdo ou o que está dizendo aqui o 59B da CLT. Então, olhem só. Ele está se referindo a uma situação em que a compensação de jornada ela foi inválida. Legal? Então, nós temos aqui uma invalidade da compensação de jornada. Por exemplo, eu deveria estabelecer ali por meio de um acordo escrito entre empregado e empregador, e eu estabeleci mediante simples acordo tácito. Enfim, há uma invalidade naquela compensação de jornada. E o que está dizendo o 59B é o seguinte, olha, a compensação é inválida, tudo bem, mas na prática, o empregado ele não extrapolou a jornada semanal de trabalho. Então, tudo bem que em alguns dias ele trabalhou um pouco a mais, mas ele acabou recebendo folgas naquela mesma semana, de modo que o módulo semanal de 44 horas não foi extrapolado. Então, nessa situação, percebam, o salário contratual do empregado já remunera aquelas 44 horas que ele trabalhou. Então, nesse sentido, não haverá novamente o pagamento das horas trabalhadas, porque ele respeitou a quantidade efetivamente trabalhada naquela semana, respeitou o máximo semanal. Mas, então quer dizer, Daudi, que não vai haver nenhuma consequência se a compensação é inválida. Tudo bem, já entendi. Ele não vai receber aquela hora extra. Mas, em razão da invalidade naquela compensação, haverá sim uma repercussão, que é o pagamento não da hora extra integral, mas o pagamento apenas do adicional. Então, imaginem a seguinte situação. Olha só, eu tenho aqui uma determinada semana e, originalmente, esse empregado ele deveria trabalhar essa jornada aqui, ó. 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado, de modo a completar uma jornada semanal de 44 horas. Legal? O que aconteceu? Esse empregado começou a trabalhar, né, por meio de um acordo inválido de compensação de jornada, mas ele começou a trabalhar aqui, ó, 48 minutinhos a mais de segunda a sexta. Aquele exemplo que nós já demos anteriormente. De modo que ele continuou, reparem, ele continuou perfazendo uma jornada semanal de 44 horas. Então ele foi contratado para trabalhar 44 horas e ele efetivamente trabalhou 44 horas. O único detalhe é que ele trabalhou 48 minutos a mais de segunda a sexta e deixou de trabalhar no sábado. Nessa situação, amigos, ele não precisa receber novamente, ou seja, não há que se falar, não implica repetição do pagamento das horas excedentes. Ou seja, esses 48 minutos a mais que excederam a jornada normal diária, que era de 8 horas, eles não precisam ser pagos como hora extra novamente. Em relação a eles, eu vou pagar apenas o respectivo adicional. Então vocês se lembram, lá no início desse bloco, que nós dissemos o seguinte, olha, hora extra é a soma da hora normal de trabalho com o adicional. Vocês se lembram desse detalhe? Muito bem, é aqui que essa diferenciação vai ser importante. Porque nesse caso, em que houve a invalidação desta compensação da jornada, esses 48 minutinhos a mais aqui,
de segunda a sexta, eles não vão ser pagos novamente como hora normal, legal? Então, ele não vai receber novamente este pagamento, ele vai receber apenas o adicional relativo a isso aqui. Então, eu vou pegar lá aqueles 50% e aplico sobre estes 48 minutos e pago para esse empregado, em razão da invalidação do acordo de compensação, apenas o adicional de hora extra, que é de 50%. Tá legal? Eu não preciso pagar novamente a hora normal. Esta hora normal, ela já está sendo paga no salário normal do empregado. O que nós temos que perceber aqui é que o empregado foi contratado, ele já está recebendo para trabalhar as 44 horas semanais. Então, se eu não extrapolei o módulo mensal, não há que se falar em repetição do pagamento dessas horas, mas apenas o pagamento do adicional, que é os 50%. Legal? Outra regra importante, aí nós vamos ter que apagar aqui um trecho do nosso slide, é que, regra que consta lá do parágrafo único do 59B, a prestação de horas extras habituais não mais descaracteriza o acordo de compensação de jornada ou o banco de horas. Legal? Então, aqui, amigos, também é uma regra inserida pela reforma trabalhista e uma regra que está contrariando, esta regra aqui está contrariando o entendimento que vigorava até então, oriundo da súmula 85 do TST. Então, imagine a situação em que eu tenho um acordo de compensação de jornada, seja a prorrogação, seja o banco de horas, e além disso, eu convido aquele empregado a me prestar horas extras habituais além do meu acordo. Vinha entendendo o TST que nessa situação a prestação de horas extras habituais invalidava, descaracterizava o acordo de compensação. E aí, haveria, na verdade, haveria essa descaracterização e deveria haver o pagamento ali de todas aquelas horas extras. Já a reforma trabalhista inseriu essa regra na CLT, dizendo que a prestação de horas extras habituais não é suficiente para descaracterizar a compensação de jornada previamente pactuada. Legal? 59B, parágrafo único. Outra regra importante em prova é esta do 59, parágrafo 3º, também decorrente da reforma trabalhista, que diz o seguinte: na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, então percebam, eu estou falando do fim do contrato de trabalho, tá legal? E estou falando do fim de um contrato de trabalho em que o saldo de horas a compensar não foi zerado. Rescisão sem que tenha havido a compensação integral. Ou seja, Carlos, pediu demissão aqui no Estratégia, e quando eu olhei lá no banco de horas do Carlos, eu vi lá 10 horas extras acumuladas. Legal? Então, 10 horas extras por ocasião da extinção daquele vínculo contratual. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, o Carlos vai ter sim direito a receber essas horas como hora extra. São as chamadas horas extras não compensadas. Legal? E o detalhe aqui é que estas horas extras serão calculadas sobre a remuneração do Carlos na data da rescisão do contrato de trabalho. Imagine só, tem aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo, aqui em 2018, 2019, aqui 2020. Vejam só, o Carlos foi contratado lá em 2018 e lá na época ele recebia R$2.000. Vamos colocar aqui 2.200 por mês. Em 2019, ele recebeu um acréscimo remuneratório e ele passou a receber 3.300 por mês. Esse era o novo salário do Carlos. Em 2020, o Carlos recebeu um outro acréscimo e passou a receber R$4.400 por mês. Olha só, pessoal, o Carlos, ele teve o seu vínculo contratual extinto aqui em fevereiro de 2020.
E vejam só, estas horas extras que constam lá do banco de horas do Carlos foram prestadas aqui em 2019. Lá no mês de outubro de 2019 é que ele prestou estas horas extras. Legal? Que não foram pagas, foram acumuladas no banco de horas. Foram acumuladas no banco de horas. Legal? Então, tanto faz, pouco importa a época em que essas horas extras foram prestadas. Ele prestou elas lá em 2019, quando o salário é de 3.300. Mas a CLT está nos dando a regra. O que importa, para fins de acerto, de pagamento dessas horas, é a remuneração, não da época em que elas foram prestadas, é a remuneração da época da rescisão do contrato de trabalho. Então, mesmo elas tendo sido prestadas lá em 2019, quando eu for fazer ali o acerto rescisório com o Carlos, eu vou pagar estas 10 horas como extras e tomarei por base o salário de 2020, que é o salário válido por ocasião da rescisão contratual. Então, não importa a época ou o salário de quando aquelas horas extras foram prestadas, e sim do momento em que há a rescisão do vínculo contratual. E vejam só como isso já apareceu em prova, amigos. Nesta questão aqui, questão da Silvana, ela celebrou um acordo individual de banco de horas. Se eu sei que é um acordo individual de banco de horas, só posso estar falando no acordo semestral. Acordo individual escrito, né, convencionando ali o banco de horas. Aqui já vem duração de 6 meses. Sendo que prestava 2 horas extras por dia sem remuneração para compensá-las posteriormente. Após 5 meses de trabalho, quando ainda existiam horas extras excedentes prestadas, sem a devida compensação, Silvana pediu demissão, comprovando o novo emprego. Então o que vai acontecer, amigos? A Silvana vai ter direito a receber essas horas extras não compensadas e ela terá direito a receber essas horas com a remuneração da data em que o vínculo foi extinto, com a data da rescisão. Então, se nós formos examinar aqui as alternativas, vamos ver, Silvana terá direito ao pagamento de todas as horas prestadas, legal, uma vez que o banco de horas só pode ser celebrado com prazo de 1 ano. Não, está errado, né? Nós já sabemos que existe o banco de horas semestral. B, Silvana não terá direito ao pagamento das horas não compensadas, está errado. C, Silvana terá direito ao pagamento de todas as horas extras prestadas. Vejam, quando agora deu para perceber que, ora ele fala em todas as horas extras prestadas, ora ele fala em pagamento apenas das horas extras não compensadas. Então ele quer que o examinador quer que a gente fique atento a esse detalhe. Então o fato é que a Silvana não terá direito ao pagamento de todas as horas prestadas, mas apenas das não compensadas. Tá legal? E é possível, sim, banco de horas por meio de acordo individual escrito. Então, essa letra C que fala que o banco de horas só pode ser celebrado por convenção, acordo coletivo, e não por acordo individual, isso aqui está errado. Tá? Letra D. Por ter pedido demissão, comprovando o novo emprego, Silvana terá direito ao pagamento de somente metade das horas. Está errado. Se ela trabalhou, amigos, tem que pagar a ela. Então não existe essa de reduzir pela metade. Por eliminação, letra E é o nosso gabarito. Silvana terá o direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão, legal, uma vez que ocorreu a ruptura do contrato de trabalho com menos de 6 meses da celebração do banco de horas. É isso aí que nós acabamos de ler lá no 59, parágrafo 3º. Havendo a rescisão com horas extras não compensadas, deve sim haver o pagamento da integralidade delas como hora extra, tomando por base a remuneração na data da rescisão. Ainda há algumas outras regras gerais a respeito da compensação de jornada que nós precisamos comentar aqui com vocês. Então, olhem só. Detalhe importante, consta do artigo 60 da CLT, que diz o seguinte: havendo a prorrogação de jornada, havendo hora extra em atividade insalubre, legal? Quaisquer prorrogações
Quaisquer prorrogações, e aqui eu estou falando de hora extra paga, estou falando de compensação de jornada, de quaisquer prorrogações, elas dependem de uma licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho. Então, não é livre, em tese, segundo o caput do 60, não é livre a compensação, a prorrogação de jornada quando houver ali uma atividade insalubre. É necessário haver uma licença prévia dessas autoridades competentes. E elas procederão aos exames locais, verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais ou municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Aqui é importante nós mentalizarmos, imagine aí na sua mente a figura de um hospital. Legal? A figura aí de um hospital. O hospital é ali situação em que a grande maioria dos trabalhadores daquele hospital, eles estarão submetidos ali a uma atividade insalubre como regra geral. E aí, a decorrência disso é que o artigo 60, o caput do artigo 60, está nos dizendo que, como regra geral, a hora extra lá dentro daquele hospital, a compensação de jornada lá dentro daquele hospital, depende de uma licença prévia antes do Ministério do Trabalho, né? Agora da Secretaria Especial do Trabalho e Previdência. Legal? Esta é a regra geral, meus amigos. Esta é a regra geral. Há situações em que esta licença prévia fica dispensada para prorrogar a jornada. E uma destas exceções já consta aqui do 611-A da CLT, que menciona lá que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, e aí vem no inciso 3º, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Tá legal? Então, em tese, segundo o 611-A, é possível que o acordo coletivo, a convenção coletiva de trabalho, dispense essa licença prévia, já que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, vai prevalecer sobre o caput do artigo 60 da CLT. Essa é uma das exceções. Legal? Mas a regra geral é que a prorrogação, a compensação de jornada em atividade insalubre dependa de licença prévia. Isto já foi objeto de cobrança em prova. Essa questão nos diz que a validade de acordo ou convenção coletiva em atividade insalubre não prescinde da inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho. Isso aqui está errado, né? Pessoal, quando eu falo que prescinde é dispensa, né? Aquilo que é imprescindível é indispensável. Então, se não prescinde, é aquilo que não dispensa e, ao contrário, é sim necessária. Esta é a regra geral do caput do artigo 60 da CLT. Muito bem, pessoal. Eu disse que há algumas exceções de situações em que é possível a prorrogação de jornada em atividade insalubre sem a licença prévia do Ministério. Uma dessas exceções nós já comentamos quando houver uma dispensa por meio de acordo ou convenção coletiva. A segunda exceção nós já vamos comentar agora, que isso ocorre nas escalas 12 por 36. Antes de mais nada, percebam o seguinte, nós já vimos lá que o limite, né, da jornada diária de trabalho é de 8 horas, que é possível a prestação de até 2 horas extras por dia. Mas é muito comum que determinados setores, determinadas atividades produtivas, elas funcionem ali à base de plantões. Plantões muitas vezes de 12 horas. E aí, neste caso, o empregado vai trabalhar ali uma jornada de 12 horas e ele vai ter direito a uma folga de 36 horas. A essa situação nós damos o nome de escala 12 por 36. Até antes da reforma trabalhista, o TST vinha já admitindo a escala 12 por 36, fruto de uma construção jurisprudencial. Com a reforma trabalhista, passou a ser possível, passou a constar de uma lei a possibilidade de trabalhar 12 horas, folgando 36 horas.
Então esse regime de plantão de 12 horas, de escala de 12 horas, é que nós iremos estudar aqui nesse trecho da aula. Percebam, nós temos a regulamentação lá no 59A da CLT, que diz o seguinte: em exceção ao disposto no artigo 59, que prevê lá o máximo de 2 horas extras por dia, em exceção ao disposto no 59, é facultado às partes. E aí vem, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Legal? Então, vamos parar a leitura aqui e perceber que é possível atualmente, a própria CLT nos diz isto, e o detalhe diz respeito à forma de se estabelecer, de se pactuar a escala 12 por 36. Segundo a CLT, é possível estabelecê-la por meio de acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho ou por meio de acordo individual, desde que seja por escrito. Reparem, nos termos da regulamentação seletista, não é válido um simples acordo verbal. Não é válido o acordo tácito. Então, aqui eu vou exigir convenção, acordo coletivo ou acordo individual, desde que seja por escrito. Em alguma medida, essa regulamentação seletista acabou contrariando o que constava da súmula 444 do TST à época. Lá na súmula, o TST vinha admitindo a escala 12 por 36, pactuada por meio de lei, a lei previa essa escala, acordo coletivo ou convenção coletiva. Não mencionava o acordo individual escrito, mas de acordo com a CLT, é sim possível o acordo individual escrito, dando origem à escala 12 por 36. Ainda sobre essa escala, pessoal, importante nós fazermos aqui 4 observações com vocês. Olha só. Assim, e antes terminar a leitura aqui do 59A. Nós já vimos aí, é possível as 3 formas de se estabelecer a escala 12 por 36, e ainda o legislador da reforma trabalhista, o legislador reformista, foi além e disse claramente que os intervalos para repouso e alimentação podem ser ou observados. Quando a gente fala em observados, devem ser o quê? Concedidos, cumpridos, não? Mas eles também poderiam ser indenizados na escala 12 por 36, ou seja, não concedidos. Não? Então, o próprio legislador já inseriu aqui uma brecha para que o empregado, aquele trabalhador em escala 12 por 36, ou ele tem ali direito a um descanso dentro das 12 horas, está trabalhando ali 12 horas, e ali ele vai ter direito a 1 hora de repouso para se alimentar, para descansar. Isso seria a observação, a concessão do intervalo intra-jornada. Mas é possível ainda, segundo inseriu aqui de modo tímido no 59A, no caput do 59A da CLT, que este intervalo intra-jornada, dentro das 12 horas de trabalho, ele não seja concedido e seja sim indenizado. Tá legal? Agora sim nós vamos para as 4 observações importantes sobre essa escala a título de aprofundamento. Olhem só, os trabalhadores em escala 12 por 36, eles não terão direito à remuneração em dobro pelo trabalho em feriados ou repouso semanal remunerado. É isso que consta da CLT. Olha só, imagine que você tem lá a sua escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, né, e alguém vai organizando ali essa escala. Vamos supor que por uma fatalidade as suas 12 horas de trabalho recaiam ali em pleno domingo, recaiam lá em pleno feriado. Vem cá, Daldi, eu tenho direito a receber a remuneração em dobro pelo fato da minha escala ter caído no domingo, ter caído no feriado? E a resposta, de acordo com a CLT, é não. Faz parte ali, né, como se fosse um risco do empregado, vamos dizer assim, né, faz parte do jogo. Ora, a sua escala vai cair em um dia de semana, ora a sua escala vai cair em um sábado, domingo, um feriado,
e não é por esse motivo que você recebe em dobro pelo trabalho em domingos e feriados. Legal? O que mais? Os intervalos intra-jornada, para repouso e alimentação, eles podem ser ou concedidos ou indenizados quando não forem concedidos. Então, em tese, não haveria uma ilegalidade aqui na não concessão do intervalo para descanso dentro das 12 horas de trabalho. Outro detalhe importante é que esses empregados, eles não têm direito ao adicional noturno na prorrogação do trabalho noturno. Olha só, este terceiro quadradinho aqui, ele é capcioso, existe um detalhe muito sutil aqui que a gente tem que perceber. Olha só, para os empregados em geral, vou falar aqui para os empregados em geral, e na sequência nós vamos falar aqui para trabalhadores em escala 12/36. Para os trabalhadores em geral, o que acontece? O trabalhador trabalhou ali durante toda a noite, ele trabalhou ali das 10 da noite até as 5 da manhã, e, na verdade, a jornada de trabalho dele acabou não se encerrando exatamente às 5 horas da manhã, que é justamente o período noturno, a jornada noturna. Na verdade, naquele dia, a jornada de trabalho dele foi encerrada às 7 horas da manhã. Então ele acabou trabalhando, vamos aqui desenhar na tela. Vejam, imaginem só que essa é a jornada de trabalho daquele empregado. Iniciou às 22 horas, legal? E encerrou ali às 7 horas naquele dia. Se nós formos estudar lá os trechos da CLT a respeito de trabalho noturno, nós vamos ver, amigos, que é noturno o trabalho compreendido, o trabalho urbano compreendido das 10 da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Legal? Então o que nós estamos colorindo aqui de roxo é o período noturno. E nesse período noturno, o trabalhador ele vai receber o adicional noturno. Legal? Para os trabalhadores em geral, né, e vejam só, neste período noturno, recebe o adicional tanto os trabalhadores comuns, como aqueles que trabalham em escala 12/36. Legal? Então, naquele período que é efetivamente jornada noturna, todos recebem o adicional noturno. Agora vem o detalhe, agora vem a sutileza. Olhem só. Os trabalhadores em geral, eles também vão receber o adicional noturno naquela prorrogação do trabalho noturno. Então, se o camarada trabalhou durante toda a noite e acabou estendendo a sua jornada de trabalho após o fim do período noturno, e ele trabalhou, por exemplo, das 5 às 7 da manhã, aqui, amigos, já é jornada diurna. Mas mesmo sendo diurna, houve uma prorrogação de um trabalho noturno. Os trabalhadores, em geral, vão receber adicional noturno por esse trecho aqui de 2 horas. Legal? Os trabalhadores normais, né, a regra geral da CLT é que seja pago adicional noturno também em razão desse período aqui que não é noturno, mas que decorreu de uma prorrogação de jornada noturna. O empregado já chega ali cansado de trabalhar toda a noite e trabalha mais ali algumas horas durante o dia, entende-se que essas horas também devem ser objeto de pagamento adicional noturno. Mas vejam, isso não vale para os trabalhadores em escala 12/36. E aqui é o detalhe, aqui é a diferença entre empregados normais, vamos dizer assim, regime normal de trabalho e escala 12/36. Na escala 12/36, eles recebem adicional noturno, mas apenas em relação ao trecho da jornada de trabalho que recair dentro do período noturno. As horas da jornada prorrogadas para fora do horário noturno, em relação a estas, não haverá o pagamento do adicional noturno. Tudo bem? Este é o detalhe aqui dessa terceira observação. E para fecharmos, na jornada 12/36, em atividades insalubres, não é necessária a licença prévia do Ministério do Trabalho. Isso consta lá do 60, parágrafo único. Vejam, quando nós comentamos sobre a prorrogação de trabalho em atividade insalubre, nós comentamos sobre a regra geral, necessidade de licença prévia,
Comentamos já sobre uma primeira exceção, que é acordo e convenção coletiva dispensando essa licença prévia, e agora é justamente a segunda exceção. Trabalhadores em escala 12/36, eles já têm automaticamente dispensada essa licença prévia do Ministério. Legal? Então, se você pensar lá naquele hospital em que há atividade insalubre, se a escala de trabalho for 12/36, amigos, naquele hospital, mesmo sendo atividade insalubre, não será necessária a licença prévia do Ministério. Legal? Vejam como isso já caiu em prova. Para nós já fecharmos aqui este bloco de estudos. Diz este item que é inválida a jornada de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso, ainda que ajustada em convenção coletiva. Pessoal, isso aqui já estava errado antes da reforma trabalhista, após a reforma trabalhista continuou errado. E para nós resumirmos tudo o que comentamos aqui neste bloco da aula, vamos trazer aqui para vocês alguns mapas mentais, para a gente resumir e realmente consolidar os principais tópicos estudados. Quando a gente fala em jornada extraordinária, o artigo 59 da CLT nos diz que o máximo é de 2 horas extras diárias e que estas horas extras dependem de um acordo individual ou de uma negociação coletiva e que deve haver o respectivo pagamento de um adicional de pelo menos 50%. Vimos também as modalidades de compensação de jornada, o acordo de prorrogação, que é previamente ajustado e viabiliza uma compensação dentro do módulo mensal. O estabelecimento desta compensação mensal depende de um acordo individual entre empregado e empregador, que pode ser escrito ou tácito. Nós temos também a modalidade banco de horas, em que eu posso extrapolar o módulo mensal, sendo que atualmente eu tenho banco de horas semestral, cuja validade depende de um acordo individual escrito, ou banco de horas anual, cuja validade depende de uma negociação coletiva. Quando eu falo em escala 12/36, que nós acabamos de comentar, é necessário lembrar que, nos termos previstos na CLT, eu estabeleço a escala 12/36 por meio de acordo individual escrito ou negociação coletiva. O trabalho em feriados, né, escala recaindo sobre feriados ou repouso semanal remunerado, não gera direito à remuneração em dobro. Não há esse direito. O trabalho em atividade insalubre, na escala 12/36, não requer a licença prévia do Ministério. Os intervalos intra-jornada podem ser concedidos ou indenizados. E ainda, em relação ao adicional noturno e à redução da hora noturna, é importante lembrar que a eles aplica-se sim apenas em relação ao trabalho em período noturno, mas não há que se falar em pagamento de adicional em relação à prorrogação do trabalho noturno. E com isso, amigos, nós encerramos aqui mais este bloco de estudos.